Vamos repercutir estes dados do Boletim Focus com Marcela Caualt, economista-chefe da Lifetime. Seja bem-vinda à nossa programação, Marcela. É um prazer tê-la por aqui. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Pequenas alterações, o mercado começa o ano em ritmo baixo, tivemos 2 semanas já de publicação e ainda temos uma inflação fora da meta para este ano e para o próximo. É verdade. Apesar da diferença em relação à semana anterior ter sido muito pequena, os dados ainda dão algumas indicações importantes em relação às expectativas do mercado para esse ano de 2026. Começando, como você falou, pela inflação, a gente teve uma pequena variação para baixo, né? Passou de 4,06 para 4,05, que é bastante positivo, e indica uma trajetória de convergência da inflação à meta. Então, depois de terminar nesse patamar esse ano, deve passar para um pouco abaixo de 4, 3,80 no ano que vem e 3,50 em 2028. Agora, vale destacar que ainda que a inflação tenha sido revista para baixo por várias semanas consecutivas, a gente não teve alteração no nível da Selic. A taxa Selic, ela tinha inclusive vindo ali para 12,13, né, no final desse ano e voltou para 12,25, ou seja, voltou para o patamar em que ela estava ali no começo de dezembro, imaginando a Selic para 2026. Isso é bastante relevante, porque a composição da inflação continua muito ruim. Ainda que o número fechado indique uma trajetória de convergência à meta, essa trajetória vem ainda do câmbio controlado, né? As expectativas para câmbio ainda estão bastante favoráveis, e 5,50 esse ano e perto disso nos anos seguintes. Então, não só, a gente tem que olhar esse número fechado, mas também a composição, e é isso que ainda coloca o mercado numa posição de manter a taxa Selic, em queda, mas, numa queda ainda pequena e que não muda apesar da desaceleração das expectativas de inflação. Você acha que, Marcela, ao longo deste 2026, nós podemos, há chances de que a Selic possa ser revisada para baixo? O Banco Central teria espaço para praticar um juro menor aqui no país? A gente sai de 15%, ou seja, é muita coisa. Mas 12,5% ainda é bastante coisa também. A gente está acima da média deste século, desde os anos 2000, é ainda em 2 dígitos, mas um pouquinho menor do que estes 12,5% que teríamos ao final deste ano, caso o mercado acerte as suas projeções. Existe chance sim dessa revisão vir para baixo, mas eu ainda acho que a chance da revisão para cima é maior do que a revisão para baixo. E para mim, a principal variável ali de risco nesse cenário é o câmbio. Por um lado, a gente tem o dólar muito fraco. Os Estados Unidos estão ali operando com força para juros para baixo. A gente vê, inclusive, como vocês estavam falando agora, de interferência no Banco Central americano, que coloca juros em queda. Há muita incerteza ainda vinda dos Estados Unidos, o que também enfraquece o dólar, e a gente ainda tem o fiscal por lá, ainda muito distante do ajuste que seria necessário. Então, a expectativa para esse ano é de dólar fraco, o que acaba ajudando a nossa moeda, como consequência. Então, a gente tem uma expectativa do Focus de que o câmbio que terminou 2025 ali perto dos 5,40, termine 2026 perto dos 5,50. E é isso que segura a inflação. Por outro lado, a gente tem riscos inflacionários importantes. O mercado de trabalho deve começar a responder à política monetária, ainda que com algum atraso em relação ao que os modelos indicavam. Então, a gente deve ter alguma melhora ali dos preços de serviços, mas a questão fiscal, ela continua muito ruim. Vale lembrar que a gente tem uma piora do fiscal nesse final de mandato presidencial em relação ao que a gente tinha lá no começo do mandato. E quando a gente fala de ano eleitoral, a gente sempre começa a olhar qual a expectativa do fiscal para os próximos 4 anos. Se a gente tiver ali a expectativa de que o novo mandato seja ocupado por um governo ainda expansionista ou com viés, né, de um viés gastador, vamos dizer assim, a gente pode ter uma piora nesse câmbio, e aí se o câmbio piorar, a inflação que ainda está muito frágil, né, porque contar com inflação em queda por conta do câmbio, que vem por conta do dólar e não do real,
A gente pode ter uma revisão, então, do câmbio para cima, e aí a gente pode ter, inclusive, uma Selic que cai um pouco menos. Veja, não é expectativa, por enquanto, né, de que a gente não tenha um ciclo de queda de juros. Ele deve sim acontecer, no ano que vem, mas o orçamento dessa queda de juros vai depender muito do dólar, que por sua vez depende muito da questão fiscal, do equilíbrio fiscal ser melhor ou pior para os próximos 4 anos do mandato presidencial. O que é um dólar ruim? Só para eu entender, Marcela, na visão de vocês. Porque agora nós temos dólar em 5,35. É assim que a gente começa 2026. Se a gente olha para as projeções, o mercado ainda coloca um dólar um pouquinho mais valorizado, 5,50 até o final deste ano. O que seria um dólar ruim e que causaria esse cenário, talvez, de uma queda menor das taxas de juros ao longo de 2026? Se a gente tiver um dólar que, não só chegue ali perto dos 5,70, mas se mantenha nesse patamar por algum tempo, né, porque vale dizer que a gente, quando faz os modelos de inflação, a gente não pega só aquele momento em que o dólar tem um pico, né, se ele chegar em 5,70 e depois voltar, isso acaba não sendo repassado para os preços, porque certamente os importadores adiam ali a compra de produtos para não pegar esse pior momento. Mas se a gente tiver um dólar que chegue ali em 5,70, 5,80 e se mantenha nesse, patamar por algum período, a gente pode ter sim já algum repasse de inflação. Então um dólar ruim para a inflação seria a partir desse patamar, não só chegar ali, mas ficar ali por algum tempo. Aí a gente tem repasse e esse repasse acontece principalmente para preços, de alimentação, isso acontece muito rápido, por conta de preços de commodities, mas também, para preços industriais. Aí o repasse é um pouco mais devagar, mas também deve acontecer. E aí a gente tem uma inflação que, ao invés de chegar ali em 4, né, perto de 4 no ano que vem, pode chegar em 4,15, 4,20. A trajetória de convergência meta continua, mas ela fica muito, a velocidade dela fica menor, inclusive menor do que o Banco Central gostaria. E aí o espaço para cortar juros também acaba diminuindo. Perfeito. E aí, por exemplo, o que pareceria para você um vilão para a inflação neste ano? Porque temos 4% ainda é alto, teoricamente. O que pode ser o vilão dessa inflação? Você vê, claro, o impacto do dólar alto para alimentos, que foram até surpresa positiva do final do ano passado. A gente teve vários e vários meses consecutivos de alimentos em domicílio, com queda para a inflação. Para este ano, o que a gente tem que ficar bastante atento, Marcela, por favor? Com tanta antecedência assim, é difícil eleger um único vilão. Certamente o dólar pode ser ali, uma variável que vai trazer alguma incerteza em relação à inflação, e isso acaba se juntando com o ciclo eleitoral, que sempre traz volatilidade para os ativos e também para a moeda. Outra questão importante para a gente prestar bastante atenção em relação à inflação, e aí tem a ver também com alimentos, como você trouxe, é a questão das condições climáticas. Esse ano a gente pode ter uma outra, rodada de El Niño que traz, problemas em relação à safra. E se a gente tiver problemas de safra, a gente pode ter um repique para a inflação. E por último, a questão fiscal. Quando a gente tem anos de impulso fiscal, a gente tem ali um impulso à demanda, e é essa preocupação do Banco Central, foi essa preocupação em 2025, continua sendo nesse início de ano. Então, se a gente tiver um problema, um impulso fiscal ainda maior do que o esperado, a gente pode ter também algum tipo de pressão de inflação de demanda, fazendo com que os preços de serviços, que é o que a gente espera ansiosamente que desacelerem nesse começo de ano, que eles desacelerem um pouco menos, e aí isso deve trazer ali mais dor de cabeça para o Banco Central, que tenta controlar a inflação de demanda. Perfeito. Eu conversei com Marcela Caualt, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender essas projeções, como é que a gente entra em 2026 e, claro, o que pode ficar no nosso caminho para atingirmos uma Selic um pouquinho menor no final do ano. É um pouquinho mesmo. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Valeu, até uma próxima.